Questão talvez um pouquinho mais difícil de enxergar, mas nada demais. Tenta acompanhar aqui comigo. Esse menino, ele quer sair da casa dos pais e ir para o imóvel dele, do imóvel dele até a faculdade, quer que essas duas distâncias sejam iguais, ou seja, da casa dos pais até o imóvel que ele vai alugar, do imóvel até a faculdade, essa distância precisa ser a mesma, e igualmente essa distância precisa ser a menor possível. Então vamos desenhar cada um dos pontos dele. Já fiz um plano cartesiano aqui muito bonitinho, deixe seus elogios aí nos comentários. E a gente vai analisar cada imóvel e tentar chegar naquilo que a questão quer de mim. Qual que é o imóvel que tem a menor distância e é que essa distância seja igual? Como eu falei, não é nem muito difícil, a gente nem vai ter que aplicar nenhum teorema, nem nada. A gente só vai fazer uma análise um pouquinho crua para entender o seguinte. Vamos lá. Imóvel número 1. O imóvel número 1 está na posição 3, 5, ou seja, em X ele é 3 e em Y ele é 5. Então ele está aqui, ó. Então vamos desenhar ele aqui, ó. Estou fazendo um vídeo com um pouquinho menos de edição, então vamos acompanhar o que a gente está fazendo aqui. 3 e 5. O imóvel número 1, ele está aqui. Quando eu analiso o imóvel número 1 em relação à casa dos pais, eles estão na mesma posição X. Só a posição Y que é diferente. Então, a minha posição X é igual e a minha posição Y, ela tem 4 pontos de diferença. Então, se eu analisar em relação à casa dos pais, ó, vou botar imóvel número 1. Em relação à casa dos pais, talvez fique um pouquinho difícil, porque eu não imaginei como que eu vou explicar isso. Em relação à casa dos pais, ele tem, vou escrever aqui a distância. Em X é 0, em Y vale 4 pontos. Agora, se eu o imóvel 1 em relação à faculdade, eles estão, qual é a distância do ponto X até esse imóvel número 1? Eu tenho 1, 2, 3 de distância. E em relação ao eixo Y, isso daqui vai ter uma distância de a faculdade está no ponto 5, o imóvel 1 está no ponto 1. Se eu perceber bem, essas distâncias aqui, elas já não bateram. Mas o que eu precisava saber? Se eu for calcular de verdade a distância da casa 1 para o imóvel, essa minha distância vai valer 4 pontos. Se eu for analisar a distância da faculdade até o imóvel 1, eu teria que... Vamos ver se vai ficar muito difícil de enxergar. Eu teria que traçar qual é a menor distância da faculdade para o imóvel 1, ó. Essa distância aqui, que eu pintei em verde aqui agora. Então, o que eu tenho aqui embaixo, ó? Aqui embaixo eu tenho um triângulo retângulo. Aqui em cima eu tenho uma linha reta, mas aqui essa distância aqui eu teria um triângulo retângulo. Então, para eu saber de fato a distância, eu teria que aplicar o teorema de Pitágoras. Não é nem muito difícil porque eu não preciso nem chegar até o final deles. Então, toda vez que eu estiver calculando a distância entre um ponto e outro, vai acabar caindo num triângulo retângulo. Só que esse triângulo aqui, retângulo, ele não é nem um triângulo porque esse cateto aqui vale 0. Então, para eu calcular essa distância dessa reta, seria 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso daqui me daria uma certa distância ao quadrado também. E aqui eu vou ter 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso daqui me daria também uma certa distância. É uma geometria analítica, não sei nem porque eu estou entrando nisso. Não precisava disso, mas eu me empolgo. Eu vou ter aqui como distância, vai valer 4, né? Porque eu tenho 16 ao quadrado, raiz quadrada de 16 dá o próprio 4. Aqui eu vou ter 9 ao quadrado mais 1 ao quadrado, então d ao quadrado vai valer 10. Essa distância aqui vale raiz quadrada de 10. O que eu preciso enxergar é que essas distâncias elas já não são iguais. Eu nem sei quanto que vale a raiz quadrada de 10, mas eu sei que essa distância aqui não é igual a essa. Então, a minha primeira opção eu já descarto, porque eu preciso que essas distâncias dêem igual. Então, para não embolar muito, ficar muita informação, vou apagar isso daqui e vou testar a opção número 2. A opção número 2, o meu imóvel está na posição 5 e 2. Tá, então ele está aqui na posição 5, ó.
Vou fazer até sem régua para ficar mais rápido. E 2. Então ele está aqui numa distância 5 e 2. Vamos lá. Vamos analisar o imóvel número 2 em relação à casa. Qual é a distância do eixo X para a casa dos meus pais? Ó, a distância vale 2. Qual é a distância Y? A minha casa está na distância 1, esse imóvel está na distância 2. Então ele tem 1 de distância. Em relação à minha faculdade agora. Em relação à minha faculdade, no eixo X eu tenho 1 de distância. E no eixo Y agora eu tenho 2 de distância. Percebe que a distância de X e de Y elas são diferentes. Mas, de novo, eu não estou interessado em saber a distância se ela é igual de X e de Y. Eu estou interessado em saber a distância de verdade. Então vou pegar até uma caneta de uma outra cor, vou ter que dar uma editada. Ó. Plim. No caso do meu imóvel número 2, a distância que eu quero saber é entre a casa e o imóvel, então vou fazer aqui essa reta que eu pintei de roxo, e a distância do imóvel 2 para a faculdade é essa parte aqui que eu pintei de roxo também, é uma reta. Nos dois casos eu vou ter triângulos retângulos. Por que eu vou ter triângulos retângulos? Ó? Esse ângulo aqui vale 90 graus, esse ângulo aqui também vale 90 graus. Então eu vou utilizar a mesma lógica que eu utilizei na questão anterior. Ó. Eu vou ter 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai ser igual à minha distância ao quadrado. Da mesma forma que aqui 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai ser igual à minha distância ao quadrado. Por que aqui vai ser 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado? Por quê? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. A ordem da minha soma não vai alterar o meu resultado final. Então eu sei que essa distância entre esses dois aqui são iguais. A minha distância 2 ao quadrado vai me dar 4, mais 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. Essa distância aqui vai valer raiz quadrada de 5. E as duas distâncias são perfeitamente iguais. Então essa alternativa eu vou até considerar, não vou descartar não. Vou deixar ela aqui. Vamos analisar também as outras alternativas para ver se são iguais. Vamos analisar se as outras alternativas, de repente, elas podem inclusive ser iguais. E elas podem inclusive dar um valor menor do que esse. Eu não sei, eu não testei elas ainda. E agora, ó, em relação ao meu imóvel 3, ele está em qual posição? 0 e 4. Foi o que o enunciado nos disse. Se eu olhar para a distância que ele tem em relação à minha casa, em relação ao eixo X, a minha casa está no eixo X no ponto 3. Então eu tenho 3 unidades de distância. Em relação ao ponto Y, a minha casa está no ponto 1 e aqui está no ponto 4. Logo eu tenho 3 de distância também. Agora, quando eu estou falando em relação à faculdade, qual análise que a gente tem que fazer? A faculdade também está no ponto 4 no eixo Y. Então a distância que eu tenho no eixo X vale 6 e a distância que eu tenho no ponto da minha casa vale 0. Eles estão na mesma distância. Para eu ir para a faculdade em relação ao imóvel 3 é só eu andar uma linha reta. E qual que é a distância que eu tenho aqui nesse caso? Ó, 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aqui embaixo o que eu tenho? Ó, 6 ao quadrado mais 0 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, mais 9. E aqui eu vou ter 36. 9 mais 9, isso daqui vai me dar 18. 36 vai me dar o próprio 36, né? Então a distância nesse caso aqui vale 6. E a distância aqui nesse caso aqui vale raiz quadrada de 18. Eu já sei que a distância não bateram. Então essa minha questão aqui, eu também vou descartá-la. Porque as distâncias já não são iguais. Então não vale nem a pena considerar se é maior ou menor do que a minha distância B. Agora vamos analisar o nosso imóvel de número 4. Aonde que ele está? O imóvel de número 4 está nos pontos 1 e 5. Show. Então aonde que está? 1 está aqui, 5 está aqui. Então aqui está o meu imóvel número 4. Deveria ter feito isso em todas, né? Qual que faltou? Esse aqui é o 2. E esse daqui é o meu imóvel 3. Ele está exatamente em cima do eixo Y.
Então vamos analisar o imóvel de número 4 agora. O imóvel de número 4, se eu levar em relação à casa, dá no mesmo eixo y, que vale 1. E ele tem uma diferença em x de 2, 0. Então essa distância aqui vale 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Essa distância está ao quadrado, né? Então a minha distância no final vai valer 2. Agora, se eu analisar em relação à minha faculdade, o que eu tenho? Em relação ao eixo x, eu tenho uma diferença de 1. E em relação ao meu eixo y, eu tenho uma diferença de 3. Você já deve ter percebido que não vai bater, não vai ser igual. O que eu vou ter aqui? Uma distância de 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Essa minha distância aqui no final, se você analisar, vai me dar a raiz quadrada de 10. A distância da imóvel 4 para a minha casa vale 2. E a distância da faculdade até o meu imóvel número 4 vale raiz quadrada de 10. Já não são iguais, já não me interessa. Vai para a casa do chapéu, não me interessa, está descartado também. Por último, eu tenho a minha questão no imóvel número 5, que ele está no ponto 7 em x, 0 em y. Então ele está aqui em cima. Ó. Da mesma forma, ele está aqui em cima, não. Ele está aqui. 0 em y, 7 em x. Não é isso? Perfeito. Então vamos analisar. Ó. Meu imóvel número 5 está aqui. Qual é a distância que esse imóvel número 5 está em relação à minha casa? O imóvel número 5 em relação à minha casa, para o eixo x, ele tem uma diferença de 4 pontos. No meu eixo y, eu tenho uma diferença de 1 ponto. Logo, essa minha distância aqui vai valer 4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Essa minha distância vai valer raiz quadrada de 5. Em relação à minha faculdade, qual é a distância? No eixo x eu tenho 1 ponto. No eixo y eu tenho quantos pontos? Está na posição 4. Está na minha posição 4 também. Olha só que bacana que aconteceu aqui. Ó. A minha distância aqui nesse caso vai ser a mesma. Então qual é a minha distância em relação à minha casa? Vai ser 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso daqui vai me dar uma distância ao quadrado. Distância ao quadrado vai valer 4 ao quadrado, né? 16, mais 1. Isso daqui vai me dar D, vai ser igual a raiz de 17. Agora, se eu estiver relacionando em relação à minha faculdade, qual é a distância? A faculdade, no eixo x eu tenho uma distância de 1 ponto. No eixo y eu tenho uma distância de 4 pontos. Ou seja, a minha faculdade está no eixo 0, o imóvel 5 está no eixo 0, a minha faculdade está no eixo 4, né, na posição 4. Então eu tenho a distância aqui vai ser 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Eu vou ter novamente, né, a ordem da soma não importa, então eu vou ter que meu D ao quadrado vai valer 1 mais 16. Então aqui, da mesma forma que 1 mais 16, 16 mais 1 deu 17, o meu D vai valer raiz quadrada de 17. Então a gente percebe o seguinte, a distância no meu imóvel número 5, a distância de casa até a faculdade, da faculdade até o imóvel, é a mesma. Só que o que a gente percebeu? As outras alternativas eu já descartei porque não é igual. E eu tenho, na minha alternativa número B, se você voltar no vídeo, eu tenho uma raiz quadrada de 5. E na alternativa na alternativa E, eu tenho uma raiz quadrada de 17. E aí eu te pergunto o seguinte, dentro do enunciado, qual que você marcaria como resposta correta? O enunciado quer que a distância seja a mesma e que seja a menor possível. Embora eu não saiba quanto que vale a raiz quadrada de 17, e tampouco eu sei quanto que vale a raiz quadrada de 5, eu sei que a raiz quadrada de 5 ela é menor. Logo, muito embora a distância seja a mesma, certeza, eu marcaria a letra B. Por quê? Raiz quadrada de 5 certamente será menor do que a raiz quadrada de 17. Não preciso calcular para saber disso. Questão tivemos que dar uma volta. Explicar ela talvez tenha sido um pouco difícil. Se você não entendeu, peço mil desculpas. Deixa no comentário aí se eu posso fazer alguma coisa melhor. Próxima questão.